Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela Altvia TV da internet e também redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo nosso WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. É quarta-feira por aqui, o nosso espaço tradicional voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vocês vão ouvir aqui a palavra dos doutores, dos especialistas sobre os nossos diversos assuntos de hoje. Então, vamos escalando aqui o nosso time para esse início de conversa. Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, supervisor do Programa de Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia, além de professor da PUC de São Paulo. Tudo bem, doutor Davi Nordon? Bem-vindo. Obrigado pela presença sempre com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas. Boa tarde aos nossos ouvintes e espectadores. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês essa quarta-feira, na hora do almoço. Também com a gente aqui no nosso time de médicos, de especialistas de hoje, Dr. Ricardo Contesini, cardiologista do esporte. Ele é o chefe da cardiologia do Instituto Reaction. Dr. Contesini, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela presença com a gente mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos telespectadores. É sempre um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Também aqui na nossa bancada, Dr. Vinícius Bertoldi, cirurgião vascular, angiologista, vice-diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Dr. Vinícius, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas e é um prazer estar aqui com vocês. Também com a gente, eu vou apresentar o Dr. Bruno Benigno, ele é urologista, oncologista. Dr. Bruno é fundador da clínica UroOnco, faz parte da chefia da urologia do Centro de Oncologia e do Centro de Urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dr. Bruno, bem-vindo, mais uma vez com a gente aqui também no nosso time. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, Mauro. Prazer estar aqui com vocês, colegas e audiência, Davi, Ricardo e Vinícius. Tenho certeza que vai ser uma discussão enriquecedora para a nossa audiência. Creio que você tenha saído aí de uma cirurgia, que você está todo paramentado. Exatamente nesse instante. Deu tudo certo, foi sincronizado, mas correu tudo bem, sem correria, está tudo bem. Ótimo. Bom, toda sorte aí para o seu paciente. Doutor Bruno, eu queria pedir uma gentileza sua, já que você está no smartphone, coloca ele na posição horizontal para ficar com o padrão de imagem igual aos demais. Você tem que fazer a rotação da imagem, porque você okay. Viu o aparelho, mas a sua imagem não virou. Vou destravar. Eu vou destravar aqui. Pronto, eu já destravei o aparelho aqui. Agora vai dar certo. Pronto, veja se melhorou para você. Agora sim, está tudo certinho. Vamos lá então, gente, 12:04, para o nosso primeiro assunto dessa tarde de quarta-feira. O Conselho Federal de Medicina anunciou ontem uma série de regras sobre publicidade feita por médicos, sobre suas atividades. Os médicos continuam autorizados a publicar imagens do antes e depois dos tratamentos, desde que com o consentimento do paciente. O Conselho Federal de Medicina também incluiu na resolução apresentada ontem o que deve ser considerado especialidade médica, uso de imagens de pacientes, propaganda sobre medicações ou métodos não comprovados cientificamente. E também continuam permitidas as selfies com pacientes famosos, com celebridades, desde que a imagem não prometa resultados. Doutor Davi, eu começo com você a respeito desse tema. Como é que você percebe aí esse novo momento aí das regras para os médicos nas redes sociais em relação à publicidade? É só uma palavra, Mauro. Demorou, viu? Demorou demais para eles autorizarem isso. Para a gente, na plástica, já tinha alguma coisa o pessoal fazendo antes e depois, a gente dava um jeitinho assim, mas para mim, por exemplo, né, eu sou ortopedista pediátrico, eu faço muita correção de pé torto congênito,
E é o tipo de coisa que eu não podia mostrar, né? Como era o pezinho antes da correção, o pezinho depois da correção, agora eu finalmente vou poder. Também muitos pacientes tiravam selfie comigo, a gente não podia postar, assim, não é por promoção, é por carinho mesmo, né? Cuido de bebê, cuido de criança, a gente vê eles crescendo, e é uma coisa muito legal, eles adoram tirar fotos, a gente não podia postar, não podia comentar, eles me marcavam, eu não podia repostar. Então, finalmente liberaram isso, que outras profissões já fazem, né? E agora liberaram para os médicos. Mas o antes e o depois já não era permitido? Ou era permitido mediante algumas condições? Então, até onde eu sei, talvez até os colegas saibam mais do que eu, mas até onde eu sei não podia mesmo, ponto. O que tinha, assim, algumas clínicas de estética, porque a clínica pode, o médico não pode. Então, algumas clínicas de estética colocavam, e a gente mesmo, nós às vezes não podíamos colocar. Então, era uma coisa realmente muito incômoda para a gente não poder mostrar os resultados, né? Sim. Vamos ouvir os demais, então, doutor Contesini, sua percepção sobre esse momento aí desse anúncio das novas regras para os médicos na sua publicidade. Olá, Mauro. Antigamente realmente não podia, você não podia fazer nenhuma publicação com o paciente. Do mesmo jeito que disse o Davi, eu faço muito atendimento de esportistas, né, de esportistas famosos que vêm para a Olimpíada, para o campeonato e tal, e a gente não podia de jeito nenhum mandar, o que poderiam eram só as clínicas ou os hospitais, mas a gente não podia pelo CRM mandar. Agora eu acho que se adaptou. O que eu acho, Mauro, é que o CRM tem que acompanhar como que está a modernidade e a parte de divulgação em redes sociais, né? Então, redes sociais é uma realidade, isso a gente não consegue, não vai conseguir mudar, e eu acho que veio de bom tom, eu acho que tinha que ter algum tipo de regulamentação, essa regulamentação foi criada e não fica naquela zona cinzenta em qual a gente não sabe como fazer. Então, agora, pelo menos, está regulamentado, vai ter algumas restrições, mas eu acho que veio para melhor, que é para autorização da gente poder fazer essas divulgações. A regulamentação é importante, né? Como se diz no popular, né, doutor Contesini, bota ordem na casa e não fere ninguém, né? Nem o próprio médico, nem o paciente, mas, assim, a impressão que eu estou leigo aqui, eu me confesso desinformado a respeito desse assunto. A impressão que dá é que havia permissão, porque a gente já viu muita coisa na internet a respeito, de antes e depois, selfies com pessoas, né? Então isso acontecia de forma irregular? Infelizmente, sim. Todas essas imagens que mostravam antes e depois, principalmente prometendo o resultado, olha como estava e olha como está agora, etc., isso é totalmente proibido pelo CRM e ainda o é, né? Então, você pode tirar as fotos, mas sem prometer resultado agora nesse momento. Mas até pouco tempo atrás, né, até antes dessa regulamentação, não se permitia, mesmo com autorização do paciente, que fosse divulgado nas redes sociais privadas, pessoais. Você podia fazer através de hospital, você podia fazer através de clínica, mas não como de forma pessoal, como era autorizado. Doutor Bruno Benigno, no seu entendimento, sua percepção sobre esse tema? Não, eu concordo com os demais. Eu acho que era uma lacuna que precisava ser preenchida, né? E eu peguei ontem para ler essa portaria que saiu do Conselho Federal e é interessante que eles frisam em vários momentos, né? Garantir a execução, garantir a medicina como uma especialidade, uma área de meio, né? A medicina ela não é uma área de finalidade, ela é uma área de meio, ou seja, quando há um contrato ali entre o médico e o paciente, o médico implicitamente ele já se compromete em oferecer todos os melhores meios para informar o paciente e para atingir os melhores resultados possíveis para aquele paciente. E a medicina não pode virar uma especialidade, né, uma área de finalidade, ou seja, de você prometer para o paciente, criar uma expectativa, né, baseada em, enfim, numa peça de marketing. Eu acho que o tom foi muito feliz, eu acho, do texto, vai regulamentar, vai deixar as pessoas que já vêm fazendo um trabalho sério, ético, de informação na internet. O nosso grupo aqui, a gente já faz um trabalho de comunicação na parte oncológica já desde 2017, então a gente já tem essa presença digital. Na minha especialidade não há essa necessidade de antes e depois, né? Até por se tratar de um tratamento oncológico, né, que é minha área de atuação, mas eventualmente você poder compartilhar a experiência com consentimento de um paciente para que ele possa ajudar, inclusive, uma outra pessoa que vai passar por uma situação semelhante. Então, eu acho que o tom foi um tom responsável. E o bom senso prevalece, né? Eu acho que a gente não
vai ter que acompanhar também como sociedade médica, né, a sociedade leiga também, e o próprio Conselho Federal de Medicina. Então, eu recebo com bom tom. Doutor Vinícius Mauro. Bertoldi, sua opinião sobre esse tema. Quem chamou? Oi, Davi, desculpa, só para complementar uma coisa interessante, a gente vai para o Vinícius. Olha que coisa, a gente tem a página no Google Meu Negócio, por exemplo, então, se você pesquisar, você vai achar vários médicos no Google, né? E lá as pessoas podem postar a avaliação do médico. Isso não tem problema nenhum. Mas você pegar essa avaliação e colocar na sua rede social, você não podia. Então, você vê que coisa, ela está lá disponível, mas você não pode mostrar a satisfação do paciente com você. É uma coisa muito... Estava muito atrasado mesmo, meus colegas falaram. Vamos ouvir o doutor Vinícius também sobre esse tema. Exato. Concordo com os colegas, eu acho que estava na hora disso chegar. Então, essa resolução, só para os ouvintes entenderem, né, ela não surgiu do nada. Ela, basicamente, por mais de 3 anos foi discutido sobre isso, com participação do CRM, com opinião pública, mais de 3.000 consultas públicas foram realizadas, quase 3.000, na verdade, né? E para se buscar justamente isso, esse espaço. Até porque já vinha sendo realizado de forma não recomendada pelo CM, né, que era justamente esse antes e depois. E, basicamente, isso vem mostrando, os pontos foram abordados aí agora nessa resolução de mudança, além do antes e depois, mas chamando... Doutor Vinícius, a gente está com problemas na sua comunicação, o seu sinal está fraco e a gente observa aqui agora um travamento. Vamos ver se já retornou. Pode seguir, doutor. Perdão. Bom, só complementando a questão do antes e depois, é necessário se colocar as indicações do tratamento, é necessário falar dos possíveis complicações, do que pode acontecer de bom, pode acontecer ruim, né? Apesar dessa mudança, essa necessidade, ela se faz necessária ainda, né? É permitido também agora, que antes não podia, a divulgação de valores, descontos promocionais, por exemplo. Isso também é uma coisa que se discutia muito, né? E está sendo permitido hoje em dia. E, para botar um pouco o dedo na ferida, né, em relação ao que pode e não pode, a questão do CFM, do Conselho Federal de Medicina, restringir certas atuações de marketing, rede social, nada mais é do que, além de proteger o paciente, também evitar lá atrás uma questão que era um problema, uma de concorrência desleal entre os médicos. Então, assim, eu sou um médico muito rico, eu tenho um poder de marketing muito grande, eu poderia fazer o que quiser. O mundo para o marketing, o céu é infinito. Então, isso geraria uma forma desleal entre os próprios médicos. Só que a gente tem que pensar que hoje a medicina está sendo invadida, né, por profissionais não médicos, fazendo procedimentos médicos. Isso é um problema extremamente grave. E eles não têm nenhum tipo de rédea quanto a isso, né? As entidades de classe não médicas, elas não proíbem esses não médicos de divulgar seu trabalho, etc, etc. Então, o CFM tentou fazer, ao longo desses 4 anos, um trabalho para que não seja quebrado a ética em relação ao paciente. Então, o bom senso, como foi falado, evitar o sensacionalismo, isso ainda é preservado, né? Então, acho que é uma discussão boa. Essa resolução, essa medida, ela abraça também a área da odontologia ou não? Porque não se trata do Conselho Federal de Odontologia, isso é a parte, né? Porque na odontologia a gente vê muito isso nas redes sociais. Esse antes e depois, na verdade, é uma promessa de resultado. Se você vê ali o final, né? É porque é uma promessa de resultado para que fique daquela forma, né? Doutor Vinícius. Não, isso é apenas para os médicos, né? O Conselho Federal de Medicina, ele não tem nenhum poder, né, de atuar sobre outras especialidades. Ele tem o poder de fiscalização e moderação, né, dos profissionais médicos, né? O que caberia isso, né, esse tipo de discussão, seria, aí a gente partiria para o que a gente chama hoje de lei do ato médico, uma coisa ainda que não está totalmente resolvida, tem muitas brechas, muitas falhas, que justamente permite que isso aconteça. Muito bem, tudo isso relacionado com questões éticas, né? E a gente vai falar agora a respeito desse tema. Eu continuo com você nesse assunto, doutor Vinícius, porque dia 18 de setembro, segunda-feira que vem, né, é o Dia Mundial da Ética Médica, é uma data que homenageia os princípios que regem o trabalho dos profissionais de saúde.
O Código de Ética Médica orienta a postura do médico em sua atividade, preservando o relacionamento não danoso a pacientes, também outros colegas e terceiros, inclusive, principalmente diante de situações difíceis. O Código de Ética Médica não é punitivo, mas uma maneira de tornar o exercício da profissão de médico mais prazeroso e, acima de tudo, preservando a vida e os direitos fundamentais do ser humano. Quando que surge o Dia Mundial da Ética Médica, que é celebrado dia 18 de setembro? Você tem essa história, doutor Vinícius? Existe uma história acerca disso, né? Essa data, 18 de setembro, ela na verdade, é uma referência à Associação Médica Mundial, né? Essa conferência realizada em 1947, né? Nessa mesma data, 18 de outubro, logo após a Segunda Guerra. Então, foi a partir daí que começou a trazer alguns princípios éticos para a medicina, a necessidade de se firmar isso, principalmente após a Segunda Guerra e todas as atrocidades que tinham acontecido. Então, historicamente, essa data remete a essa conferência, que foi em Helsinki, né, na Finlândia, né, e a partir daí começou-se a enraizar a ética dentro da medicina, que já vem de muitos, muitos anos, né, desde os filósofos gregos, né, muito antes disso, desde Hipócrates, nosso primeiro código de ética médica, né? Mas historicamente ela parte dessa data e o Brasil não ficou para trás, né? O nosso primeiro código de ética moderno, que é o que basicamente já foi modificado algumas vezes, ele veio justamente em 1988, né, com a redemocratização do país. Então surgiu também a oportunidade de, baseado nesses preceitos democráticos, criar-se um código de ética que a gente utiliza suas bases até hoje. Claro que, como os colegas falaram, com o aperfeiçoamento técnico, o aumento tecnológico, as mudanças sociais que nós encontramos, o código de ética ele tem que ser modificado para poder justamente abraçar, né, trazer de volta para a realidade alguns conceitos que há 30 anos era considerado antiético e hoje a gente vê que não é, por exemplo. Então, essa modernização ela se fez necessária e ela é implementada a cada ano. Doutor Bruno Benigno, o Código de Ética Médica é um regramento que o paciente deve ter conhecimento, o paciente deve ter acesso, deve ler isso para, num determinado momento da vida aí de tratamento de saúde, poder saber quais são as condutas legais que o médico tem que seguir? Olha, assim, é um documento público, né? O documento da ética médica, na verdade, é um documento muito fácil de acesso. Mas, basicamente, na prática, poucas vezes eu vi um paciente pegar, de fato, para ler o Código de Ética Médica. Então, a relação médico e paciente, eu acho que, como existe essa assimetria natural do conhecimento entre o profissional médico e o paciente, eu acho que o médico, no fim das contas, que tem que realmente pautar a sua ação, né, o seu ato médico, baseado, né, dos preceitos do Código de Ética. Então, a responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma, é do profissional, isso sem sombra de dúvidas. Claro que o paciente ele também tem que participar de forma ativa, ele tem que oferecer informações corretas, adequadas para a equipe médica. Então, o paciente ele tem que ter um código de conduta também, né? A cordialidade com a equipe médica que está tratando o paciente, não só o médico, mas com toda a equipe. Respeitar também os horários, entender também que o médico também, né, tem um ser humano, tem sua vida privada. Então, isso é uma outra questão também que a gente ainda precisa avançar nessa questão da comunicação hoje em dia com esse acesso mais amplo ao WhatsApp, aos meios sociais. Já existe uma regulamentação, né, de quando o médico vai ter esse tipo de interação com o seu paciente por mensagens eletrônicas. O médico tem que ser claro a respeito dos horários em que ele está disponível, se ele é um médico que atende urgências, emergências, orientar o paciente numa situação onde ele não possa ser encontrado por algum motivo. Eu, no caso, aqui, como os outros colegas são cirurgiões, eventualmente nós estamos num campo operatório, não podemos atender telefone. O que o seu paciente vai fazer numa situação como essa? Então, nem sempre o médico, né, o médico assistente, ele vai estar disponível e o paciente precisa ser orientado a respeito disso. Então, essa transparência no relacionamento, ela é muito importante e, na minha opinião, eu acho que é o médico que tem que ter esse protagonismo em relação a deixar muito claro quais são os limites aí dessa relação.
Doutor Davi Nordon, acredito que a ética médica seja o assunto número 1 no primeiro dia de aula na faculdade, não? Não chega a ser o número 1 do primeiro dia, porque geralmente tem aula trote no primeiro dia de faculdade, né? Mas não, a gente realmente ganha um livrinho de código de ética médica, geralmente o CFM deixa para a gente lá. Eu lembro até quando teve a atualização, na minha época, eu acho que era a 6ª edição, nem sei qual edição que está agora, mas a gente recebeu o livrinho com a atualização. Infelizmente, poucos se dão ao trabalho de ler o livrinho inteiro e tal, mas os pontos principais são ensinados, assim, são falados, os professores explicam para a gente. A gente vai vendo bastante da ética médica na prática mesmo. Você pode até explicar muito na parte teórica, tal. No primeiro ano é um negócio meio distante do aluno, mas conforme ele vai indo para o internato, vai interagindo com os pacientes, que é mais para o final da faculdade, né? É o momento que ele realmente põe em prática a ética médica, ele vai entendendo como se vestir, como se portar, como falar e quais os direitos e deveres, igual os colegas apresentaram. Doutor Contessini, sua percepção. Mauro, eu acho que, como tudo, como a gente estava dizendo, eu acho que é o equilíbrio, né? A regulamentação é super importante, né? Então, o Código de Ética Médica nada mais é do que uma cartilha que nós médicos devemos seguir, né? Com preceitos de como tratar paciente, de como tratar a doença, e até em relação a nós, entre nós médicos mesmo. Então, eu acho que o livrinho de ética médica, sim, todo ano é disponibilizado, a gente tem como acessar, e ele é super importante para nos guiar como devemos nos portar em relação a inúmeros fatores, inclusive a relação médico-paciente entre médicos. Eu concordo bastante com o doutor Bruno disse, né? A gente tem que tentar fazer com que isso seja mais divulgado, mas eu acho que essa é uma regulamentação da profissão médica, e isso é essencial para a gente poder fazer de uma forma mais correta. Muito bem, meio. Pode seguir, doutor. Não, só para, né, de curiosidade, a gente está falando dessa resolução do CFM, essa resolução 2336 de 2023, ela vai ser publicada hoje no Diário Oficial, né? Então sai hoje, interessante, né? Com os médicos tendo 180 dias para se adequar a essa nova resolução, né? Então, assim, nada é feito uma hora para outra, e também há um tempo para poder ter uma certa adaptação. Tem que digerir as novidades e para colocar em prática, isso tudo leva um tempinho. 12h23, programa Gente que Fala no ar por aqui, sempre às quartas-feiras os nossos assuntos sobre saúde, sobre bem-estar, sobre comportamento, tudo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Nosso próximo tema, os casos de câncer no Brasil vão crescer nos próximos 3 anos, segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer. Vejam só, daqui até 2025, são esperados 705 mil novos casos por ano no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste, que concentram 70% da incidência. Por um lado, isso se deve à maior facilidade de acesso ao diagnóstico e também ao tratamento, só que, por outro, é também uma consequência do envelhecimento da população. Doutor Bruno Benigno, daqui até 2025, então, 705 mil novos casos por ano no Brasil, são 2.115.000 casos aí nesses 3 anos, 23, 24 e 25. Que comparação a gente consegue fazer em relação aos diversos tipos de câncer? Vamos falar dos mais incidentes, né? Bom, perfeito. Bom, essa fatia, né, das doenças oncológicas, então os cânceres, como você já pontuou muito bem na sua introdução aí, a tendência é crescer de forma exponencial com o envelhecimento da população. Trazendo um pouco para a realidade da minha especialidade, da urologia, em nós homens, o câncer de próstata é o carro-chefe, perdendo apenas aí para o câncer de pele. Então, a gente até tira o câncer de pele dessa estatística, porque o número é tão alto que parece que o câncer de próstata seria pouco incidente, mas na verdade não. Todo ano, um campo de futebol cheio, com 70, 80 mil homens descobrem a doença no Brasil. É uma doença silenciosa, né? O câncer de próstata ele representa 20% de todas as mortes por causas oncológicas em nós homens. Então, é uma doença muito importante, prevalente, e o pior, ela é silenciosa. Então, a gente tem que estar muito atento ao rastreamento a partir dos 40 anos. Mas o homem também não tem só próstata, né? Nós temos também o câncer de bexiga, que está associado muito fortemente ao tabagismo e que pode ser prevenido. Então, a gente tem um espaço muito grande como sociedade para combater esse câncer que tem um fator de risco muito, muito marcado.
Além disso, o câncer de rim também é importante. E nas regiões menos favorecidas socioeconomicamente do Brasil, a gente ainda tem uma incidência muito alta de câncer de pênis, que é uma doença extremamente mutilante, é uma doença que socialmente o impacto social e psicológico nesse paciente é devastador e ainda pouco falado. E a gente sabe que o câncer de pênis ainda é uma realidade muito triste no Brasil. O Brasil ainda é o país que tem a terceira maior incidência de câncer de pênis no mundo, ficando atrás da Índia e ficando atrás de Bangladesh. Então, assim, são dados alarmantes e que a gente também tem que dar tanta notoriedade quanto os cânceres mais conhecidos, aí, como próstata e bexiga. A boa notícia é que câncer de pênis tem como prevenir as campanhas de vacinação contra o HPV, campanhas de conscientização para a higiene masculina, desde ali que o menino começa ali na puberdade, desde a infância, na verdade, são muito importantes. Como eu já falei, combate ao tabagismo, estimular a atividade física, mudança de hábitos de vida. Então, a gente vai entrar numa era em que o câncer vai virar uma doença crônica, né? A gente está cronificando o câncer em muitos aspectos. O câncer de próstata é um exemplo desse, mas a gente, na verdade, tem que começar a voltar mais a nossa atenção para essas campanhas que vão atingir a base mesmo da população, que eu acho que o impacto vai ser até mais expressivo. E o câncer de próstata, ele não está necessariamente relacionado com o tabagismo, né? Não. O câncer de próstata, o principal fator de risco mesmo é a idade. A gente sabe que se a gente biopsiar a próstata de 100 homens com 100 anos, nós vamos encontrar câncer de próstata em todos esses 100 homens. Então, boa parte desses homens idosos, eles acabam falecendo com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. O problema reside quando a doença, por algum motivo, manifesta aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade. E aí a doença pode encurtar a expectativa de vida do paciente. Outro fator de risco para o câncer de próstata são os homens de raça negra. Não se sabe explicar o motivo, mas os homens de raça negra têm mais risco do que os caucasianos, os brancos, depois os homens de origem hispânica e, por último, os homens asiáticos, nessa sequência. E aqueles que já têm um pai ou um irmão que manifestaram câncer de próstata antes dos 60 anos de idade. Esses que tiveram um parente ou têm um parente com câncer de próstata antes dos 60 anos, eles têm mais risco de ter uma forma rara do câncer de próstata, que é o câncer de próstata hereditário, né? Só 5 a 10% de todos os homens que têm câncer de próstata, na verdade, eles herdaram um gene defeituoso do seu pai, né? Os outros 90% são do tipo adquirido. A mutação vai surgindo no decorrer da vida e aí o câncer manifesta. Então, a gente tem que separar um pouco o que é câncer de próstata hereditário, que é a minoria, versus o câncer de próstata adquirido. E é uma relação também, não é, doutor Bruno, do câncer de próstata com o câncer de bexiga. O câncer de próstata não tratado, até por ser silencioso, e se o paciente não vai ao médico, o risco do câncer de bexiga aumenta enormemente, né? O câncer de próstata que invade a bexiga, felizmente, é uma condição rara, né? É uma situação gravíssima, onde o paciente demorou para fazer o diagnóstico ou a doença é muito agressiva e o câncer acaba rompendo os limites da próstata e infiltrando a bexiga. Esse é um tipo de câncer de bexiga que, na verdade, nasceu na próstata. Felizmente, como eu já falei, isso é raro. Por outro lado, existe o câncer de bexiga, mesmo que tenha uma origem diferente, é um órgão diferente, e o comportamento desse câncer de bexiga é bem diverso do comportamento do câncer de próstata. Na verdade, o câncer de bexiga é até mais perigoso, eu diria, do que o câncer de próstata. Felizmente, esse tipo de câncer é menos frequente, mas quando manifesta, a chance do paciente evoluir para um quadro de metástase, infelizmente até vir, né, ter um desfecho não favorável, aí, fatal, é maior até do que os homens com câncer de próstata. É que, quando a gente compara, só para você ter a diferença de proporção, no Brasil são 60, 70 mil homens com câncer de próstata todos os anos, só homens. E câncer de bexiga, são 10 mil casos novos, e aí entra homens e mulheres nesse cálculo, 70% homem e 30% mulher, porque o tabagismo está mais presente em homens. Então, a gente está falando de uma incidência 6 vezes maior, né, de câncer de próstata em relação ao câncer de bexiga. Mas o câncer de bexiga é bem mais agressivo. Olha só, a quantidade de informações que você trouxe, doutor Bruno Benigno, a respeito desse tema e como a gente está prestando um serviço aqui de utilidade pública para justamente levar a consciência para os homens, que é o nosso papel aqui sempre com os nossos assuntos às quartas-feiras relacionados com a saúde. Como é que anda o nível de consciência dos homens em relação a isso tudo? Logo vem Novembro Azul, parece que os homens só vão no mês de novembro no médico e quando vão, que a mulher tem que puxar pela mão,
ligar para o consultório, marcar consulta? Ó, eu vou dar duas mensagens. Uma mensagem é uma mensagem animadora. O que eu percebo é que claramente aumentou a procura do homem por cuidado de saúde. Isso é fato. Inclusive, quando você olha até para outras áreas que não só saúde, né? O homem brasileiro está até procurando, inclusive, até mais procedimentos estéticos, né? Está preocupado mais com a imagem também. Então, isso é um lado bom, é positivo. Porém, o trabalho que nós temos que fazer ainda é muito grande. Você tem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, 15% de todos os homens que chegam com diagnóstico novo de câncer de próstata, a doença já é avançada ou já tem metástases, 15%. Se você vai para áreas menos favorecidas do nosso país, com o nível de desenvolvimento de DH mais baixo, esse número chega a 40%. Então, quer dizer que muitos desses homens já chegam no urologista atrasado. Quando a gente olha para a literatura internacional, por exemplo, americana, esses dados são de 5%, chegam com metástase só. Então, mostrando que o Brasil ainda é desigual, muito desigual. Sul e Sudeste, o acesso à saúde é mais amplo. Em algumas regiões, a gente demora a dar esse diagnóstico para esses homens com câncer de próstata. Então, acho que ainda tem muito que avançar. Essas campanhas de prevenção e de conscientização, elas não devem se restringir simplesmente ao Novembro Azul. Eu tenho feito pessoalmente um trabalho com outros colegas endocrinologistas, uma coisa que é pouco falado ainda, é a síndrome metabólica, né? Então, o que é a síndrome metabólica? Aquele homem que tem ali a apneia do sono, ele dorme mal, ele tem aquela obesidade, ele é hipertenso. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai ter níveis altos de hormônios de inflamação no sangue, que é o cortisol, e no curto prazo isso é protetor, mas no longo prazo isso diminui o sistema de imunidade. Você aumenta o risco de diabetes, você aumenta o risco de desenvolver doenças oncológicas, doenças mentais, ansiedade, transtornos do sono. Então, quando a gente vai cavar em câncer, a gente tem que abrir um pouco mais o nosso horizonte, ao invés de focar muito em tratamento, mas entender que esse câncer ele surgiu num corpo estressado, no sentido estresse biológico, ou no estresse físico, ou no estresse mental. A gente, como médico, tem que mudar um pouco também essa chave, né, de não pesar a mão. Obviamente, o tratamento é importantíssimo, eu não estou falando de forma alguma contra o tratamento, mas a gente tem que ir além, né? Tem que ir além. Tem que falar de saúde mesmo, né? E aí trazer esse homem, trazer esse paciente para essa discussão, né? Eu gosto até de tirar o foco de próstata, porque eles acham até que toda consulta vai fazer toque retal, não é nada disso, né? O toque retal é eventual, uma vez por ano, mas na maioria das minhas consultas eu falo de outras coisas que estão indiretamente ligadas à urologia: sono, alimentação e atividade física. Para a gente encerrar esse tópico, doutor Bruno, eu não vou perder aqui a chance do trocadilho, né? Vamos torcer para que tudo seja benigno. Benigno. Pessoal, alguns pacientes já perguntam se eu adotei o nome artístico, né? Os meus colegas falam assim, você anotou o nome artístico, oncologista ainda com sobrenome benigno, mas já me rendeu bons frutos esse sobrenome, então tô gostando, tá bom. Muito bem, olha, gente, faltando 27 minutos para 1 da tarde, uma parada breve por aqui, o programa Gente que Fala vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, um gole de água aí para todo mundo, a gente já volta em seguida com a sequência dos assuntos, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta por aqui com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você acompanhou aí o nosso intervalo com o anúncio, a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa. A gente segue por aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. Terça-feira que vem está chegando, gente, dia 19 de setembro, e aí a comemoração do Dia do Ortopedista. É o especialista que lida com a prevenção e o tratamento dos ossos, dos tendões, ligamentos, músculos e articulações. Todavia, a ortopedia é uma área médica que gera muitos questionamentos entre os pais em relação ao desenvolvimento das crianças, não é verdade? A gente poderia começar aqui falando dos bebês, né?
Mas vamos começar falando dos mais crescidinhos, né? Eu quero perguntar aqui sobre esse uso aí constante de aparelhos, de tablets e tudo mais. Isso causa a síndrome do pescoço de smartphone? Já tem esse nome já agora criado? Sabe, Mauro, que eu achei que você fosse me perguntar sobre a dor do crescimento, a clássica, né? Mas a gente vai chegar nela ainda. Mas Sim. o pescoço do smartphone existe, sim. Na verdade, isso é uma coisa que já existia antes, já era descrito, mais para cirurgiões e para dentistas, falamos dele mais cedo, né? Porque acaba forçando muito a cabeça para baixo durante o procedimento cirúrgico, durante a intervenção. E o que a gente tem visto agora é isso acontecendo mais precocemente em crianças por causa do uso do celular, porque elas pegam o celular e inclinam demais a cabeça para baixo. Então, a gente sabe que a cabeça pesa mais ou menos 5 quilos. Se você tem uma inclinação de 70 graus, que é o que geralmente o povo faz para usar o celular, ela vai pesar o equivalente a 28 quilos na sua coluna. Então, ela vai forçar a musculatura. E tem até umas notícias sensacionalistas falando que está crescendo um osso novo. Na verdade, não é que está crescendo um osso novo, o músculo se insere aqui atrás no occipício e acaba fazendo o que a gente chama de uma calcificação da inserção do tendão, é um osteófito. É igual o esporão do calcâneo, sabe? O famoso esporão. Você está criando um esporão na sua cabeça, porque é uma forma do corpo tentar segurar com mais força. A gente sabe que nesses dentistas e cirurgiões ficar muito tempo assim, predispõe a hérnia, predispõe a artrose, desgaste, dor na coluna cervical. Só que isso aconteceria, né? Começaria aos 30 anos. Com as crianças já está começando aí com 7 anos, eles nesse uso inadequado. Então, não sabemos o que nos aguarda aí nas próximas décadas, mas provavelmente vai ser um futuro não muito legal, não muito benigno, aproveitando o trocadilho aí. Olha, doutor Davi, vamos falar sobre os pequenininhos agora, sobre os bebezinhos. Quais são os carregadores mais adequados para os bebês? Mas não os carregadores de celulares, os carregadores de bebês mesmo, já que a gente está falando de smartphone. Eu ia falar que os meus carregam rápido demais, viu? Eu podia estar no carregador um pouquinho e demora um pouquinho mais para carregar. Os bebês não precisam de um turbo, né? Eles já têm isso já deles. Exatamente, eu que preciso de um carregador para mim. Mas os carregadores cangurus, né, como a gente fala, para levar o bebê, o importante é que eles sejam ergonômicos, que a gente fala. E tem que tomar cuidado com esse ergonômico, muitas vezes diz que é ergonômico para os pais, mas não é ergonômico para a criança. Quando a gente quer dizer ergonômico, a gente quer dizer que é seguro para o quadril. Então, é um carregador cuja base é mais larga, então ela vai chegar até o joelho, essa é a ideia, ele vai ficar sentadinho, fazendo uma posição que parece um sapinho, parece um M, assim, com as pernas. Ele não pode ficar caidão, assim, com a perna apoiada, assim, como se estivesse no cavalo, sabe, bem caído, assim, porque isso força o quadril para fora, e é o que a gente não quer. Então, isso vai contra o que a gente luta aí na displasia do quadril. Tem algumas marcas específicas que são mais ergonômicas. O que você pode comprar com mais confiança vem com o selo do Instituto Internacional de Displasia do Quadril, que geralmente vem na caixa mostrando para você que é uma marca segura e ergonômica. Em relação aos andadores, tem gente que não gosta, acha que faz mal, tem lá os seus benefícios, mas tem que tomar alguns cuidados em relação aos riscos, né? O andador, especificamente, que é aquele que você põe a criança dentro, ele não tem benefício nenhum. Ele é basicamente só malefício, ele não é benigno, né? Tanto que ele já foi proibido em vários lugares. Qual que é o grande problema deste andador que você coloca a criança dentro? Ela fica presa com aquela rodinha em volta, certo? E ela não consegue usar as mãos para se proteger. Então, a grande preocupação é que se ela vai para uma escada, por exemplo, ela vira e cai de cabeça, tem um trauma craniano e pode morrer. Então, essa é a grande preocupação e motivo pelo qual ele foi proibido em outros países. Além disso, ele não faz andar mais rápido, ele não faz andar mais cedo, né? Ele ensina a andar errado, ele faz andar na ponta dos pés, tem o risco da displasia do quadril por causa da posição que fica, atrapalha o desenvolvimento dos reflexos da criança, então um andador realmente não serve para nada. Agora, o empurrador, que é aquele igual o de velhinho mesmo, que segura aqui e vai empurrando, esse tudo bem, esse a criança pode usar sem problema nenhum. O máximo que vai acontecer, se ela for para uma escada, o andador vai e a criança fica. Se ela cair, tem as mãos para se segurar. E caso você não queira comprar um andador, porque também algumas coisas são só um excesso de consumismo, né? A criança vai empurrar uma cadeira, vai empurrar uma caixa, ela vai achar alguma coisa para... Perdemos o seu áudio, doutor Davi. Está com a sua imagem, mas seu áudio sumiu. Até onde será que vocês me ouviram, hein? Agora sim, os últimos 5 segundos.
Sim, então a criança, na verdade, você não precisa comprar isso, né? Mas se você, se puder, se tiver disponível e tal, mas ela vai achar outra coisa para empurrar e treinar. Ou seja, só falta o Brasil mesmo proibir as cadeirinhas, já que você destacou aí que muitos países já o fizeram. O andador sim, a cadeirinha não, a Aliás, cadeirinha é desculpa, importante. não, eu estou com a cabeça aqui na cadeirinha, porque é a próxima pergunta, em relação ao andador, claro, desculpe. Isso, Bom, em então relação... falta realmente o Brasil proibir. Não, em relação à cadeirinha, que existem várias para as diversas fases da criança, né, de acordo com o crescimento, isso tem que ser observado. Exatamente. Então, a cadeirinha, esses elevadores de assento, tem uma gradação que você vai usando conforme a criança cresce. Parece frescura, mas não é. Então, o primeiro bebê conforto, você vai usar até 1 ano de idade, ou mais ou menos 13 quilos. Ele fica virado sempre de costas, que é a forma mais segura. Inclusive, se a gente pudesse andar de costas, a maior parte dos acidentes é uma colisão frontal. Você estando de costas, você se protege mais. Então, o ideal seria que nosso banco fosse invertido. Mas eu ia morrer de enjoo. Então, não sei vocês, né, mas não ia rolar. Bebezinho, então, até 1 ano fica sempre ao contrário. Depois disso, até os 4 anos, aí tem a cadeirinha mesmo, que você já coloca virada para frente. E ela é basicamente um compensador, porque o cinto não foi feito para uma criança tão pequena. Geralmente ela tem o próprio cinto, ou você adapta o cinto do carro nela. Por fim, dos 4 anos até os 7,5, no geral, você tem o elevador de assento ou booster, que é uma cadeira, basicamente, é uma almofadinha, mais ou menos uma almofadinha, né? Que fica mais alto. Por quê? Porque o cinto de segurança, o de 3 pontas, foi feito para pessoas com pelo menos 1,40 m. Abaixo disso, ele não funciona. Então, você precisa do elevador para fingir que você é mais alto. E aí, passando os 7 anos e meio, se você já tiver este 1,40 m, 1,45 m, que é o mínimo obrigatório do cinto, você pode ir sem o elevador de assento. Depois dos 10 anos, pode ir no banco da frente. De novo, tem que ter pelo menos 1,40 m por causa do cinto, para ele funcionar. Para andar de costas, doutor Davi, é só andar de metrô. Pois é. E o metrô, muito mais seguro do que o carro, não tem nem comparação, né? O pessoal às vezes fala, avião, não sei o que, gente, a coisa mais perigosa que tem é moto, né? Moto, gente do céu. Depois da moto é o carro. Então, assim, tem muito mais acidente de automóvel do que, por exemplo, de avião, né? Então é muito mais perigoso. Bom, chegamos na dor do crescimento. E o Osgood-Schlatter, como é que anda? O Osgood-Schlatter não é bem uma dor do crescimento, embora ele ocorra no crescimento, né? O Osgood-Schlatter é uma inflamação do tendão patelar, mas na verdade do osso onde ele se insere, que é a tuberosidade anterior da tíbia. Coisa bastante comum em adolescentes, entre os 9 e 14 anos, geralmente meninos, muito relacionada com esportes de chute, ou às vezes uma sobrecarga, ficou mais gordinho, a gente viu isso com a pandemia, né? Ficou mais gordinho, aí voltou a fazer atividade, começou a sentir dor no joelho, você tem uma tração muito forte do tendão patelar, lá onde ele se insere, e acaba tendo uma inflamação. Essa inflamação, no geral, melhora sozinha. Basicamente, eu recomendo para a pessoa algumas adequações de atividades aí, remédios para dor e paciência. E, no geral, com o tempo, isso vai melhorar. O osso é um osso que fica separadinho, que está crescendo, então depois ele vai fundir e nessa fusão ele se resolve, ele para de doer. Pulei uma parte aqui. Para andar descalço, isso é legal, né? Principalmente para na fase do pé chato, né? Andar descalço é uma coisa excelente. A gente tem até alguns estudos, alguns é mentira, tem um estudo mostrando que você desenvolve mais musculatura quando você anda descalço. A gente não sabe se isso é clinicamente significante, mas a gente sabe que é importante para a criança ou andar descalço por causa da sensibilidade mesmo. Então, se você mesmo observar, se você tiver um bebê em casa, que está aprendendo a andar, deixa ele descalço, deixa ele com tênis, você vai ver que o tênis atrapalha, que ele tem que pisar com força para sentir o chão. Então, isso atrapalha a sensibilidade e o desenvolvimento. Ele andar descalço, ele vai se adaptar à própria percepção, que é a sensação de onde o corpo está, melhora. Várias superfícies de preferência, então piso frio, areia, lama, grama, né? Tudo isso ajuda nesse desenvolvimento, coordenação, equilíbrio e percepção. A gente precisa lembrar que a gente não foi criado com sapato no pé, a gente foi feito para andar descalço mesmo. Então, ajuda muito esse desenvolvimento. E o arco do pé, na verdade, começa a formar a partir dos 2 anos de idade, e isso até os 10 anos ele vai se formar, é uma coisa genética, então não importa se andou descalço ou não, se usou tênis ou não, é a genética que manda.
Legal, gente. 12:45 agora, vamos passar para o próximo tema. Programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre tratando de saúde por aqui. Saúde, bem-estar, comportamento, tudo isso nas falas aqui, nas explicações dos nossos especialistas, dos médicos convidados do programa Gente que Fala. Tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV e TV da internet e também redes sociais. Dr. Ricardo Contesini, sua vez aqui de falar sobre o exercício físico, que a gente sabe traz vários benefícios para a saúde geral, mas para as pessoas que têm insuficiência cardíaca também. É uma condição que faz com que o coração não consiga bombear o sangue em quantidade suficiente para todo o corpo, prejudicando o funcionamento de vários órgãos. Para os especialistas, a prática de exercícios contínuos e prolongados pode trazer um condicionamento muscular através da modulação das proteínas, que promove uma melhora nas ações das fibras, inclusive as fibras cardíacas. Tem gente que acha que ficou cardíaco, então agora não faço atividade física mais nenhuma, né? Não posso fazer esforço, nada disso, né? Completamente contrário. Pois é, Mauro, é interessante que às vezes o paciente vem falando assim, ó, já tive um evento cardiovascular, tive um infarto, tenho uma insuficiência cardíaca, não posso fazer mais nada. Isso é tão errado que existe até uma especialidade médica chamada reabilitação cardiovascular, que é exatamente a atividade física nos pacientes que já sofreram algum tipo de impacto cardiovascular, né? Então, a atividade física, ela não é só importante, como ela é essencial para a recuperação desse músculo. O que eu costumo explicar para os meus pacientes e para os alunos é que o músculo do coração é um músculo como outro qualquer. Do mesmo jeito que você estiver numa academia treinando o bíceps do braço, o músculo do braço vai crescer. Quando você treina o coração, o músculo do coração também cresce. E quando ele cresce, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, ele consegue bombear o sangue de uma melhor maneira para todo o organismo. Então, a atividade física, como prevenção, ela é um dos 3 maiores pilares para a prevenção de doença cardiovascular. E para pacientes que já tiveram algum tipo de acometimento, e também, inclusive, aqueles com insuficiência cardíaca, ela é essencial para melhorar o condicionamento do paciente. Algumas adaptações a gente vê no coração, nos pacientes que realizam atividade física. Então, quando o coração ele bate mais forte, ele não precisa bater tão rápido. Então, a gente vê que nos indivíduos que são atletas, a frequência cardíaca beira 50, 60 batimentos por minuto. Naqueles pacientes de pós-operatório, como insuficiência cardíaca ou infarto, normalmente a frequência cardíaca está mais aumentada, e o coração está tendo que fazer mais força para conseguir bombear o sangue. Após sessões de treinamento físico nesses indivíduos, você tem uma queda no batimento cardíaco, mostrando uma melhor eficácia do bombeamento do coração. Então, a atividade física é essencial e ela é primordial, tanto como prevenção primária, como para aqueles pacientes que já têm insuficiência cardíaca apresentarem um melhor condicionamento e qualidade de vida. Vamos traduzir essa parte final aqui da nota que eu li. Condicionamento muscular através da modulação das proteínas, que promove a melhora nas ações das fibras, inclusive as cardíacas. O que é tudo isso, doutor Contesini? É assim, o músculo, ele funciona, principalmente o músculo cardíaco, enfileirados, né? Então, ele contrai e ele expande, e essa contração é que faz o músculo funcionar. Algumas fibras fazem parte disso. A miosina é a principal delas, que faz a contração desse músculo. Então, quando a gente realiza uma atividade física de forma contínua, você propicia uma hipertrofia desse músculo. Essa fibra ela fica mais forte. E além de ficar mais forte, ela tem uma condição de apertar com uma melhor eficácia. Então, imagina que o coração tem que bater com uma certa força. O normal é acima de 54%, que é a fração de ejeção, que é a quantidade de sangue que ele bombeia. Quanto mais você treinar o coração, mais você ganha nessa fração de ejeção. Então, os indivíduos chegam a 70%, 75% de ejeção. Naqueles pacientes com insuficiência cardíaca, normalmente isso é abaixo de 40%. Então, você melhorando a fibra, por mais que tenha uma parte do coração, por exemplo, no infarto, em que você perdeu uma parte dessas fibras, as outras fibras que estão ao redor, como elas contraem de uma força maior, pela modulação que a atividade física faz, ele consegue suprir essa defasagem inicial por conta de uma doença precoce. Então, é super importante essa prática, porque isso vale, Mauro, para toda a musculatura esquelética, né? Então, a gente tem com ortopedistas aqui também, indivíduos que têm sarcopenia, que é aquele músculo fraco, que é aquele músculo bem fino, que começam a fazer atividade física, eles ganham em massa muscular e melhora muito o seu desempenho.
Até que ponto a pressão baixa, doutor Contesini, especialmente a pressão de baixo, né, ela significa uma insuficiência cardíaca? Porque a pressão, o de baixo é a diastólica, né? Diastólica. Diastólica. Ela representa o bombeamento do relaxamento. coração. Quando o Mauro, sangue sai do coração para os órgãos, não é isso? isso. São dois tipos de pressão, né? Tem a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, tá? Resumindo, e para a gente exemplificar, vamos imaginar que a pressão está 12/8. O que significa a sistólica? É a força que o coração bate. Então, o coração está fazendo uma força de 12 ou de 120 milímetros de mercúrio, ele está fazendo uma força de 12 para bombear. E aí, depois que ele bombeia, ele tem que relaxar. Então, a força de relaxamento dele é o 8. Por isso que é muito interessante, a gente fala, algumas pessoas falam assim, doutor, minha pressão está a 12/11, ou uma encostou na outra. Isso não tem como ser possível, né? Então, se você contrai com 12 e relaxa com 12, então o coração está parado. Então, não existe isso, né? Então, as pressões sempre têm uma diferença entre uma e outra, porque uma é a contração e a outra é o relaxamento. Os pacientes com insuficiência cardíaca, como eles têm uma falha no bombeamento, eles podem ter alteração nas duas pressões, tanto na sistólica quanto na diastólica. O coração não está conseguindo fazer força suficiente para o sangue ser bombeado. Então, a gente tem pressões de 9/5, 8/4, que pode ser um dos sintomas dos pacientes com insuficiência cardíaca. E aí, essa distância entre a distólica e a diastólica e a sistólica, isso aumenta, e aí é perigoso. Essa distância com mais de 4 pontos não pode existir. 12/8, 11/7. Não, na verdade é o seguinte, a relação não existe dessa diferença, não existe para insuficiência cardíaca. Normalmente, essa diferença está muito avantajada nos indivíduos que têm problema de válvula, porque o sangue não consegue, na hora que ele volta, a válvula abre, e ele perde essa questão do relaxamento. Então, o que a gente fala é o seguinte, normalmente a pressão, a alteração é acima de 30 milímetros de mercúrio, então 12/9, 13/9, 12/8, então é de 30 a 40 milímetros de mercúrio, muito difícil ser menos que isso. E as grandes amplitudes, 7, 8, 9 pontos, então 19/10 ou 18/9, essas grandes amplitudes, elas implicam alguma alteração, normalmente em válvula do coração, que também devem ser avaliadas e pesquisadas. 8 minutos para 1 da tarde agora, a gente segue por aqui com perguntas da nossa audiência, a audiência sempre querendo participar bastante com vocês, querendo tirar as dúvidas. Então eu vou começar com o doutor Vinícius, porque a Carla Gomes está no YouTube perguntando quais são os principais fatores de risco da trombose aos quais devemos estar atentos, doutor Vinícius. Bom, primeiro é definir o que é trombose. Quando a gente fala trombose, é uma doença muito complexa, mas a gente tem que definir de trombose nas artérias para trombose venosa, né, profunda. O mais comum que a gente ouve falar, que a gente está mais preocupado, nós temos aí um colega que é oncologista, né, o urologista faz a parte de oncologia, ortopedia, é a trombose venosa profunda. Essa que a gente vê com mais frequência e as pessoas têm mais medo, principalmente que ela tem uma incidência mais comum, né? Então, as pessoas que fumam, pessoas sedentárias, pessoas acima do peso, pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos grandes, como às vezes algumas cirurgias ortopédicas, pacientes com câncer, né? Automaticamente ele já tem uma elevação nesse risco de desenvolver trombose venosa, que é o quê? A formação de coágulo nas veias, principalmente dos membros inferiores, e às vezes esse coágulo, se não for tratado, ele pode crescer, soltar um pedaço, cair na circulação, para na circulação pulmonar, causa o que a gente chama de embolia pulmonar, né? Que é uma situação que pode se tornar grave. Então, os principais fatores de risco estão implicados nesse que eu acabei de citar. Doutor Davi Nordon, uma pergunta da Juliana Rocha, que está no YouTube. Quais os esportes você recomenda para uma criança, para um adolescente, desenvolver a agilidade sem causar problemas ortopédicos? Essa é uma pergunta bem legal, Mauro, até porque o pessoal tem uma grande ressalva com o esporte que eu adoro recomendar, que é a musculação. Então, a musculação ela não serve tanto para agilidade, mas ela é a base para você fazer qualquer esporte. Você precisa fortalecer mesmo. Como até falaram da parte cardíaca, da sarcopenia, e você tem uma massa muscular boa quando jovem, especialmente ao redor dos 30 anos, é a sua garantia que você vai ser um idoso que vai ser funcional e independente. Então, fica aí a recomendação, musculação pode começar a partir dos 7 anos de idade, só que, lógico, adaptada para criança, não é para criar nenhum Rocky, nenhum Stallone, sabe?
A criança funcional. Agora, para agilidade, eu gosto muito também de artes marciais. Isso pode começar já cedo, 4 anos de idade, qualquer arte marcial. E eu tenho uma quedinha por Kung Fu, que eu treinei um tempo de Kung Fu, acho sensacional. Aliás, eu tinha dito aqui antes, no nosso assunto em relação aos cuidados com as crianças aí na ortopedia, dia 19, então, é dia do ortopedista. O que você quer de presente, doutor Davi? Opa, posso pedir presente, gente? Eu vou precisar pensar um pouquinho aqui, Mauro. Eu te respondo, acho que depois do programa. Não, então pensa aí, eu perguntei do presente porque o Diego Gouveia, ele está no Instagram, ele pergunta aqui para o doutor Bruno, aliás, antes da pergunta, ele dá parabéns para o doutor Bruno pelo dia do urologista que foi ontem. E aí a pergunta, andar de bicicleta afeta de alguma forma o sistema urinário, doutor Bruno? Bom, Diego, obrigado primeiramente pelas felicitações, exatamente, foi ontem o dia do urologista, e é uma dúvida frequente, né? A bicicleta, ela é por um lado, traz você para uma atividade física, cardiovascular, a atividade ao ar livre, mas sempre tem essa preocupação a respeito da próstata. Então, a resposta simples e direta é não, a bicicleta não faz mal, né? Cuidados que todo mundo tem que ter quando vai pensar em andar de bicicleta, como nós, né, as pessoas que não são atletas profissionais aqui. Então, um selim adequado, a ergonomia tem que estar adequada para o seu biotipo, para a sua altura. Então, procure sempre uma adaptação aí para você não ter nenhuma lesão ortopédica. Olha aqui, eu já avançando aí na área do Davi, mas é muito importante. Agora, tome cuidado com aqueles assentos do selim que é muito estreito. Se você está planejando fazer um passeio de bicicleta por um período mais longo de tempo. O que é isso? Mais de 40 minutos, 1 hora. Porque esse selim, sim, ele pode machucar ali você. Se o terreno tiver muita trepidação, você pode ter um trauma discreto ali de uretra, ter pequenos sangramentos. Então, vai estar relacionado muito mais ao trauma de qualquer objeto que machucar o seu períneo ali. Uma outra pergunta que o Davi, o Diego acabou não perguntando, mas eu acho interessante, é a dúvida a respeito do andar de bicicleta e o risco de câncer de próstata, né? Então, a resposta é simples. Se você andou de bicicleta, espere pelo menos 2 dias para fazer o exame de sangue. Por quê? Se você dosar o exame de sangue antes desses 2 dias, né, de tempo suficiente para o PSA baixar no sangue, o seu urologista vai achar que o PSA está alterado, porque a sua próstata está inflamada, ou eventualmente até que você tem um nódulo dentro da próstata. Então, você pode ganhar uma biópsia sem necessidade. Então, andou de bicicleta? Evite dosar o exame de sangue, espere 48, 72 horas para fazer e avise seu urologista. Legal. Doutor Ricardo Contesini, o Rodrigo Monteiro, é a última pergunta aqui, ele está no Facebook, quer saber se é possível controlar uma arritmia cardíaca. Bem breve. Obrigado pela pergunta. Claro, a arritmia cardíaca ela não só pode, como ela deve ser controlada. A gente já tem vários modos de poder fazer isso. O principal deles é estilo de vida. A prática de exercício e atividade física também controla a arritmia, mas já existem medicamentos muito eficazes para você poder fazer um controle de qualquer tipo das arritmias, seja elas supraventriculares, que são as menos perigosas, ou as ventriculares, as mais perigosas. Despedida de cada um para a gente fechar essa edição do programa Gente que Fala de hoje. Doutor Contesini, sua mensagem final, sua e seus canais em 5 segundos. Muito obrigado pelo convite, Mauro. É sempre um prazer. A minha última mensagem é equilíbrio, né? A gente tem que ter bom senso para a realização e para o tratamento. E o meu canal é www.doutorcontesini.com.br. Doutor Davi Nordon, 5 segundos também, despedida e seus canais. Muito obrigado a todos, foi um prazer, como sempre. E fica o meu canal aí, @drnordon. Acho que foi 5 segundos, hein? Foi. Doutor Vinícius, 5 segundos, sua despedida e seus canais. Seu áudio está fechado, doutor Vinícius. Perdão, obrigado pelo convite. Pode me seguir no Instagram, né, Dr. Vinícius Bertoldi. E doutor Bruno Benigno. Não, falta quem? Sim, doutor Bruno. Bom, meu canal no Instagram também é o @dr de doutor, tracinho embaixo, _benigno, meu sobrenome aí, então é fácil de achar. E lembrar a minha mensagem final que o urologista faz parte da vida de todo homem, desde o nascimento até a fase idosa. E lembrar também que o urologista é médico, cuida de mulheres. Então, as mulheres também têm rim, têm bexiga, né, uretra, têm doenças do sistema urinário. Então, essa é a minha mensagem final para homens e mulheres. Procure ser urologista.
Um minuto para 1 da tarde agora, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nosso agradecimento a todos vocês aqui pela presença, pelos esclarecimentos, pela participação, sempre importante. Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, Dr. Ricardo Contesini, cardiologista do esporte, Dr. Bruno Benigno, urologista e oncologista, Dr. Vinícius Bertoldi, cirurgião vascular e angiologista. Programa Gente que Fala por aqui, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zênio da Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado aí, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, com o programa para Melhor Idade. Bom programa para você, Lucas. Boa tarde para a audiência. A gente volta amanhã pela 365, pela UTV e pelas redes sociais. 1 em ponto. Tchau, até amanhã.